bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Pessoas, estamos aqui mais uma vez no plantão Love the Problem, onde a gente fala de coisas que estão acontecendo no nosso mundo atual, só que rápido pra gente poder sempre estar atualizado com as novas trends. Estou aqui com o CFC. Fala aí, galera, tudo bem? Prazer de novo estar aqui com vocês. E acho que a gente começa... Pode gritar bingo aí, ô Léo, da edição aí, Léo, nosso editor querido, grita aí um bingo, porque... That's a bingo! Podia só fazer um recap rápido sobre o tal do Rabbit, né? Eu achei muito legal, gente, porque quando estourou aquela notícia de porque o Rabbit na verdade é só um app dentro do seu Android, não sei o que lá, e tá falhando horrores, e os casos de uso não estavam cobertos. Eu assim, peraí, cadê minha plaquinha? E eu avisei, porque dessa vez, inclusive, tem registro de que a gente avisou, né, CFC? A gente fez um plantão sobre o Rabbit, e uma das coisas que a gente falou foi exatamente isso, a preocupação de quem já lançou produto e sabe que essas apresentações todas cheias de purpurina, dizendo que o produto vai mudar tudo e não sei o que lá, por trás tem um monte de casos de uso, um monte de cenário que, não é o cenário feliz que a gente tá vendo. A gente avisou e, aconteceu exatamente o que a gente imaginava, o que a gente temia. No fim era um app Android, exato, carinha de MVP Concierge na veia ali, né? Não, e tá dando um monte de pau por causa do ChatGPT, da integração do ChatGPT. Então, assim, é bem o que a gente falou, tá, pessoal? Agora que a gente fez, né, esse momento bingo, agora vamos pro nosso episódio de hoje. Eu acho que o episódio de hoje começa com um reconhecimento, né? Não só uma pessoa, mas um conjunto de pessoas aqui. Acho que não dá para começar o plantão sem a gente falar do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, de todas as chuvas, de todas as enchentes. Acho que a gente tem agradecimentos, né, Andressa, aí a fazer pelo serviço prestado de algumas pessoas, né? A gente sabe que foram muitas vítimas, e por vítima aqui não são só as pessoas que infelizmente perderam a vida, mas pessoas que perderam bem de materiais também, pessoas queridas. Então, assim, é um momento de muita tristeza, mas é um momento também onde a gente vê movimentos que renovam a nossa fé na humanidade, né? Então, eu vi posts, por exemplo, do Fabiano Demétrio, uma galera do Sicredi se organizando. Exato, Vladson, Viegas, uma galera aqui, Camila, Mancuso, galera toda, ajudando na limpeza, na distribuição de alimento, no resgate de vítima, que a gente até agora continua ainda com algumas pessoas que não quiseram sair das suas casas, que estão alagadas e estão sendo resgatadas. Não, e pessoas que não estão conseguindo ser alcançadas, né? Então, assim, é um cenário bem crítico. E um lado meu fica muito com o coração quentinho, porque eles estão usando agilidade, estão usando técnicas que a gente, né, trabalhou a vida toda, não só para trabalho, mas também para salvar vidas, que é algo muito mais nobre, né? Então, muito importante a gente ver como esse conhecimento tem o poder de impactar a vida de pessoas, né? Então, fica o reconhecimento. Esse é um agradecimento, né? Um reconhecimento. Obrigado pelo serviço, como dizem os americanos, para os seus militares. Acho que aqui é um obrigado pelo serviço por uma causa, inclusive, muito mais nobre do que... Não deixa de ser uma guerra que a gente está lutando aí. Pessoas do Rio Grande do Sul sintam-se abraçadas aqui. E é isso, né? E essa tragédia é só mais uma que de alguma forma se conecta com o principal assunto que a gente quer trazer hoje, que é uma mudança de comportamento que se reflete dentro do mercado de seguros. A gente recentemente viveu a tragédia da Covid-19, ceifou muitas vidas, deixou muitas dores em todo o planeta, né? E agora, por exemplo, essa tragédia no Rio Grande do Sul também, que queira ou não, também vai deixar marcas profundas sobre comportamento do consumidor, certo? E tende a piorar, né, CFC? O que mais me preocupa nesse cenário é que não é uma coisa que a gente vai viver agora e vai levar mais 100 anos para viver de novo, como foi a questão de 41, né? É que a tendência é que o número de tragédias, o número de desastres climáticos, ele tende a piorar, né? Essa é a previsão que os cientistas estão puxando. E uma vez que isso tenda a piorar,
o que acaba acontecendo é que as pessoas que viveram por isso, ou que estiveram próximas de quem viveu por isso, ou mesmo aquelas que estão acompanhando, elas vão começar a despertar uma necessidade de segurança. E essa necessidade de segurança, ela se reflete em como é que a gente faz escolhas, de como é que a gente investe o nosso dinheiro. Esse movimento, como você falou, já está acontecendo desde a Covid. Então, se a gente olhar, se você colocar no Google, galera, seguradora lucro recorde, vocês vão ver que tem um monte de seguradoras que no ano de 2023 puxaram lucros muito acima da média. No último trimestre, inclusive, acho que é uma coisa interessante, né? No último trimestre, boa parte do lucro, por exemplo, de uma empresa gigantesca como o Bradesco, que está desafiada no contexto de crédito, no contexto bancário, toda uma série de perdas, provisões feitas. Porém, no contexto segurador, boa parte do lucro que o Bradesco apresentou no último trimestre tem a ver com a seguradora. Então você já vê um crescimento brutal. A Bradesco Seguros é uma das maiores seguradoras do Brasil, assim como a Porto Seguro, por exemplo, também apresentou lucros recordes. E você vê que isso tem a ver com uma mudança de consumo, certo? O brasileiro era muito ligado ao consumo, por exemplo, seguro de carro, proteger o bem carro. Mas poucos faziam residencial, vários não tinham seguro de vida, e você vê um conjunto de, digamos assim, ofertas sendo compradas pelo brasileiro agora, pelo público brasileiro, aumentando. Tem muito a ver com tudo isso, né? Mudança do comportamento e o medo, o receio, a sensação de segurança que o seguro pode passar. Eu acho que tem dois fatores importantes aqui que a gente tem que considerar, talvez um terceiro. O primeiro fator é que a gente está vivendo mais. Então, isso força a gente, que bom, mas isso força a gente a olhar mais a longo prazo. O segundo é que o brasileiro, historicamente, ele tem uma cultura muito de curto prazo, de olhar o imediatismo, mas o que a gente vê, à medida que as fintechs começaram a crescer, né, e muitas fintechs colocam como missão democratizar o conhecimento sobre finanças, etc., isso não é uma coisa que gera um impacto social imediato, mas se a gente for pensar no efeito acumulado, cada vez mais a gente vai ter gente que é muito mais alfabetizada no ponto financeiro do que existia na geração anterior, né? Então esse é outro fator importante. Convenhamos um trabalho riquíssimo, né, nesse segundo fator. Trabalho riquíssimo dos influencers hoje em dia. Você tem lá o Favelado Investidor e outros que ajudam, né, digamos assim, até levar à ponta uma série de cultura de investimento mesmo, de o que faz sentido, não faz sentido ser investido. E um terceiro fator que é muito importante é o quanto organizações, à medida que a gente está indo... Porque, assim, a fintech é o novo e-commerce, né? A gente teve uma onda de e-commerce violenta no final da década de 90 e início de 2000. Aí, 2010 para frente, a gente começou a trabalhar muito forte com fintech. E eu não sei se seguradora vai ser a próxima onda, mas a gente está vendo um crescimento muito grande no segmento de saúde. Então, as seguradoras de saúde estão acompanhando esse movimento, mas o segmento de saúde como um todo, desde monitoramento de dados, de longevidade, de todos esses mecanismos, inclusive o de seguro, né? Exato. Então, quando a gente olha esses três fatores da longevidade, da educação financeira e também, aí tem o terceiro fator, que é o quanto a gente está vendo que empresas de crédito estão começando a apostar no pequeno empreendedor. E esse pequeno empreendedor não era uma pessoa alfabetizada do ponto de vista financeiro até então, e ela passa a se desenvolver também. Nisso, a gente começa a ter esse efeito de educação virando um ciclo virtuoso, né? Então, a minha expectativa e o meu desejo é que cada vez mais a gente consiga olhar a longo prazo, e com certeza isso reforça, né, o mercado das seguradoras e muda como é que o cliente, como é que o consumidor desses serviços e produtos se comporta. É engraçado porque o mercado... E aí aqui vem agora a parte das oportunidades, certo? O mercado de seguros, quando a gente falava no Brasil, ele é um mercado muito tradicional. Inclusive do ponto de vista de digital, né? Ele era pouco digitalizado, ele tinha uma série de fricções no tipo de relacionamento mesmo, de transação ali. A figura do corretor, que é algo obrigatório para muitos seguros, porém, que é um atrito para determinados comportamentos de usuário, porque, enfim, o usuário que é mais digital, né? Acho que eu e a Andressa, por exemplo, aqui temos um perfil de usuário self-service. Sendo que você ainda gosta de falar com pessoas. Exato. Exato. Nem isso. Então, não é tirar o corretor da frente, mas é mudar muito essa relação. E isso tem puxado uma revolução no setor de seguros como um todo. Desde as fintechs até, óbvio, as grandonas, que também estão se reinventando por dentro. Muito mais difícil, mas, porém, com esses resultados que a gente acabou de falar, certo? Então, essa mudança toda no comportamento de consumidor, buscando mais segurança, frente a um match, aqui gera um mundo de oportunidades
interessantíssimo assim, para o mercado. E tem movimentos que vão desafiar muito essas seguradoras nos próximos meses, anos, que é relacionado muito à percepção do consumidor versus break-even, né? Porque o seguro nada mais é do que uma aposta. A seguradora aposta que você não vai precisar usar e você aposta que você vai. Né? Aí a gente vê quem ganha essa aposta. Então, existem movimentos, eu não sei se você soube, se deve ser de um bafafá que rolou no TikTok principalmente, de uma criadora de conteúdo que estava toda feliz porque ela pegou o celular do seguro do Nubank, que ela foi assaltada. Era um iPhone. E aí ela, toda feliz, recebeu a caixa com o celular e tal, falando, eu ganhei um celular novo do seguro e foi super tranquilo, foi super fácil, não tô nem acreditando. E ela abriu o celular, era um celular recondicionado. E ela entrou em chamas. Só que assim, tava no contrato que era um celular recondicionado, entendeu? E aí isso volta para a questão de o quanto a gente é alfabetizado a ler o contrato, a entender, né, a imaginar. Porque, por exemplo, esse foi um seguro que eu cheguei a fazer. E eu lia de letras miúdas e eu sabia que era recondicionado. Então, o quanto as pessoas têm esse hábito. E um ponto importante aqui, quando a gente olha para mercado, e aí você que está ouvindo, que é um profissional, que está pensando em fazer movimento, que está pensando em como é que você olha para mercados que estão ascendentes, todo esse mercado de seguro e health talvez fique como uma boa dica aí para você pensar em empresas para você ir no futuro. Boas oportunidades de crescimento profissional aí, né? A gente estava falando da tragédia, a gente abriu esse episódio falando da tragédia no Rio Grande do Sul. Você vê, boa parte dos seguros residenciais não cobrem enchente, não cobrem esse tipo de tragédia, né, que aconteceu. E isso é um desafio. A gente tem ali... E em caso de cobertura, tem um desafio de negócio também, certo? Porque uma tragédia natural pode simplesmente quebrar um business de seguro desse, porque, afinal de contas, você atingiu uma grande área, milhares de segurados, tudo mais. Então, quanto é sustentável também financeiramente? Esse é o equilíbrio e os desafios, consequentemente, oportunidades que advêm de atender melhor esse cliente, certo? Então, é muito louco. Então fica a dica, pessoal. Então fica a dica. Se vocês estão pensando em desenvolver a carreira de vocês, pensando em desenvolver negócios, os segmentos de seguro, o segmento de health, né, de saúde, são bons segmentos de mercado para a gente desenvolver a nossa carreira, mas mais importante, são segmentos de mercado onde cada vez mais o consumidor vai buscar valor daqui para frente e a gente tem muita oportunidade para impactar positivamente a vida das pessoas. Então, se você quer se desenvolver nisso, é um super lugar para você começar. E aí, só porque a gente falou de fintech, né? São as insurtechs, são agora as health techs. Então, você vê que até na sigla já se tenta buscar uma fuga de simplesmente ser o lado financeiro pelo financeiro e trazer, de fato, o propósito que está por trás dessas empresas, né? Então, é isso. Obrigado de novo, galera, que está ajudando aí no Rio Grande do Sul. Acho que é importante. Não dá para poucas falar. Quanto mais a gente falar aqui, vai ser pouco ainda para agradecer todo o trabalho. Valeu, gente. Obrigado por ter escutado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.